Meus amigos, ontem Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, deu uma declaração que deixou todo mundo preocupado. Ele disse que não poderia instaurar a CPI para investigar os atos do 8 de janeiro, aquela encabeçada pela senadora Soraya Tronic. Bom, vamos entender exatamente o que ele quis dizer e do que se trata essa CPI, tá certo? Antes disso, deixa o seu like aí embaixo, isso é muito importante, e compartilhe esse vídeo em todos os grupos que você participa, tá certo? Bom, primeiramente a gente precisa entender a diferença entre CPI e CPMI. CPI é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Ela pode ser instaurada tanto na Câmara quanto no Senado. A CPMI é basicamente a mesma coisa, só que funciona nas duas casas ao mesmo tempo. Por isso CPMI, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Essa que nós queremos, essa que está prestes a ser instaurada, tá? Que depende, infelizmente, da leitura do relatório pelo presidente do Senado, que é também o presidente do Congresso, mas que ele não pode negar a abertura dela, tá? Quando se atinge o número mínimo de assinaturas ali, 171, se não me engano, na Câmara e 32 no Senado, ela é instaurada de ofício. Depende apenas da leitura do relatório e isto está prestes a acontecer. Talvez aconteça na semana que vem, no final do mês, não sei, mas ela vai sair, tá? Essa o Rodrigo Pacheco não pode negar. Agora vamos lá, o que aconteceu afinal? Bom, além da CPMI que está em curso, que é essa que todos nós aguardamos, que está deixando o PT desesperado, eles estão fazendo de tudo para tentar minar a CPI. O Rodrigo Pacheco, inclusive, está protelando ao máximo a leitura do relatório para que o Lula tenha tempo de comprar ali, né, legalmente falando, os parlamentares para que retirem o nome, né, dessa lista de assinaturas. Nós temos também a CPI, que foi encabeçada pela senadora Soraya Tronic, tá? Bom, o que a senadora fez? Ela pegou e usou o mesmo entendimento da CPI da Covid. Vocês lembram daquela CPI da palhaçada que não investigou o que devia ter investigado? Pois é, ela foi aberta a mando do STF. Então, não me lembro qual foi o ministro que determinou que o Rodrigo Pacheco abrisse a CPI para investigar lá o pastel de flango, para investigar o governo federal, né? E aí foi toda aquela palhaçada que vocês sabem muito melhor do que eu, né? Pois bem, a Soraya Tronic pegou o mesmo entendimento da CPI da Covid, se embasou e pediu ali no STF a abertura de uma CPI para investigar os atos do 8 de janeiro. Pois bem, o ministro Gilmar Mendes pegou e deu um prazo para o Rodrigo Pacheco se manifestar, dizer por que ele não abriu ainda, não leu o relatório dessa CPI, visto que a minoria no Senado tem um entendimento, né? Tem o mesmo entendimento. Então a senadora Soraya Tronic pegou ali acho que 32 assinaturas, o número mínimo, se não me engano, são 27, e Gilmar Mendes deu o prazo para o Rodrigo Pacheco se manifestar. Bom, o que o Rodrigo Pacheco fez ontem foi apenas responder ao ministro Gilmar Mendes. Olha, eu não vou instaurar por isso, isso e isso. Né? Basicamente, ele disse que não poderia instaurar porque o regimento interno da casa preconiza que assinaturas coletadas em legislaturas anteriores não servem para CPIs em legislaturas futuras, tá? Então, a senadora Soraya Tronic coletou as assinaturas na legislatura anterior, tá? Vocês vão entender melhor, veja só. Então, o Pacheco diz ao STF que não pode abrir CPI do 8 de janeiro, tá? Então, o presidente do Senado afirmou que o requerimento da Soraya Tronic foi apresentado na legislatura anterior. Ela colheu as assinaturas no dia... Aliás, foi em janeiro, salvo engano, tá? Aí veio a Soraya Tronic e rebateu ele, disse o seguinte: senadora detona Pacheco por negar CPI do 8 de janeiro. E ela disse o seguinte: a senadora Soraya Tronic rebateu as argumentações do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nesta quarta-feira sobre a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito, né? Abre aspas, a argumentação trazida por ele não se aplica no caso concreto, uma vez que se refere a hipóteses de CPIs em funcionamento, disse Soraya Tronic. Pacheco mencionou o artigo 332, mas não mencionou em seu texto que o inciso 2 do artigo diz claramente que não serão arquivados proposições de senadores que estejam no curso do mandato ou que tenham sido reeleitos. Bom, de fato, antes de trazer o vídeo para vocês, eu li o artigo, realmente é o que diz, mas não é do que se trata o caso, tá? A senadora Soraya Tronic até cometeu um erro aí de principiante, né? Pelo amor de Deus, Soraya, contrata um assessor jurídico melhor, né? Não me passa essa vergonha não, filha. O que o regulamento interno diz é o seguinte: assinaturas coletadas em legislaturas anteriores
não podem ser utilizadas em outra legislatura. Apesar do mandato do senador ser de 8 anos, a legislatura compete 4 anos, tá? Então é de 4 em 4 anos. Portanto, em janeiro de 2023, ainda era a legislatura passada, né? Um novo Congresso tomou posse em março deste ano. Aliás, em fevereiro deste ano. Portanto, você devia coletar as assinaturas novamente, filha. O que você fez foi uma burrice, né? Para não falar outra coisa. Pelo amor de Deus, contrata um assessor jurídico melhor aí, tá bom? Para não passar mais essa vergonha, tá? De qualquer maneira, meus amigos, foi isso que aconteceu. Rodrigo Pacheco, então, negou a abertura da CPI, que foi encabeçada pela Soraya Tronic, tá? O que, olha, sinceramente, eu acho até melhor. Porque ela seria a relatora dessa CPI. Então, ela iria conduzir os trabalhos. Ela iria direcionar. Ela iria produzir o relatório, ela iria avocar as testemunhas, fazer perguntas para as testemunhas. E há um burburinho aí de que ela iria usar essa CPI para atacar o presidente Bolsonaro. Então, que bom, não sei se foi o acaso, não sei se foi, sei lá, a mão de Deus novamente interferindo pelo bem do Brasil, mas o fato é que essa CPI poderia atrapalhar a direita, poderia resvalar no presidente Bolsonaro. E ela não vai andar, tá bom? Diferente da CPMI do 8 de janeiro, que está em curso e só está aguardando o relatório ser lido para ser instaurada, tá? O Rodrigo Pacheco, ele está numa sanha aí, está protelando ao máximo a leitura desse relatório para que o Lula tenha tempo de, basicamente, comprar o Congresso e fazer com que eles desistam, os deputados e senadores retirem as assinaturas para que ela não seja instaurada. Só que ele está se dando muito mal, porque são necessárias 171 assinaturas de deputados. E nós já temos 195. O Lula prometendo emendas, dando cargos de segundo escalão. Agora tem notícias aí de que ele está prometendo até cargos de primeiro escalão. E mesmo assim, ele só conseguiu retirar 4 assinaturas. 4 deputados, 4 traidores que não têm compromisso com a população brasileira, que não mereciam ter os votos que eles realmente tiveram, retiraram as suas assinaturas. Mas olha o esforço que o PT está fazendo e só conseguiu tirar 4 assinaturas até agora, mesmo prometendo mundos e fundos, né? Então, é muito difícil mesmo que eles consigam aí tirar mais 20 e poucas assinaturas que seria o necessário para minar a CPI, sendo que o mínimo ali são 171, né? E isso considerando que eles consigam, tá? E considerando também que nós não tenhamos aí nenhum outro deputado aderindo à CPMI. Ou seja, é muito mais fácil que a gente tenha deputados aderindo do que deputados retirando os seus nomes. Então, eles não vão conseguir. Podem protelar aí mais 1, 2 semanas, 1 mês, não tem problema. Eu sei que vocês estão ansiosos, eu também estou, né? Também estou ansioso pelo retorno do presidente Bolsonaro, que deve vir aí nos próximos dias. Mas o fato, meus amigos, é que as coisas têm que acontecer realmente no tempo certo. Talvez seja por isso que o presidente Bolsonaro ainda não retornou. Talvez ele esteja aguardando a CPMI ser instaurada, né? Porque a gente sabe, a CPMI vai trazer a verdade dos fatos, vai realmente apontar o dedo para os verdadeiros culpados, para os invasores, para aqueles que, em tese, foram financiados e orientados a fazer o quebra-quebra, né? A incitar as pessoas ao 8 de janeiro, para ser da maneira que foi, infelizmente, né? Então, com todas essas respostas e tudo isso vindo à tona, o presidente Bolsonaro vai estar mais tranquilo, digamos assim, porque eles querem a todo custo atrelar os atos do dia 8 ao presidente Bolsonaro. Se não para prendê-lo, mas para torná-lo inelegível. Então, pode ser uma estratégia do presidente, pode ser que ele esteja aguardando isso, não sabemos, mas o fato é que ela deve ser instaurada aí, talvez no final desse mês, talvez no início do mês que vem, não importa. O fato é que ela será, é questão de tempo e o PT não tem força para minar essa CPI, para o bem do nosso país. Então é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal se forem novos por aqui e sigam a nossa página no Facebook. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.